Olá, pessoal, boa tarde. Iniciamos hoje a nossa terça-feira. Vamos falar sobre a vertente do medo. Com quem? Com Jussi Nones, que é mentora comportamental, palestrante e escritora. Ela que tem o quadro aqui comigo, Poderosamente. Vai esclarecer todas essas nuances que com certeza faz parte do seu dia a dia. Que bom conversar mais uma vez hoje contigo aqui no nosso quadro Poderosamente. Que bom estar aqui. Adoro estar aqui conversando contigo, o antes do programa ou durante do programa. Isso é muito bom, é verdade. Nós estávamos inclusive comentando isso, né, Jussi, antes de adentrarmos ao tema da questão energética, como isso é importante para as conexões. Sim, é muito importante, né? Por isso que o estado emocional é tão importante. Porque a partir do que a gente sente, a gente vibra e atrai pessoas semelhantes, né? Perfeito. E é o tema de hoje, ao medo, né? Como ele pode e paralisa tanto as pessoas para estar ingressando tanto nos seus negócios, trabalhos e até relacionamentos sociais. Então, eu trabalho muito, né, com mentoria para profissionais, empresas, individuais, e os medos que mais paralisam os profissionais são o medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar, o medo do que os outros vão pensar, né, do julgamento das outras pessoas, que daí traz o medo da rejeição, o medo de se expor. Então tem uma série de medos, às vezes estão muito evidentes, né, as pessoas até sabem que tem esse medo e às vezes não, que paralisam sim. Pessoas que têm alta competência técnica muitas vezes não conseguem colocar todas as cartas na mesa do jogo por causa do medo. E ao contrário do medo, a gente sabe que tem a coragem. E você pode dizer que ela, de fato, essa coragem é a ausência do medo? Não, coragem é fazer o medo andar. Você ainda continua com medo. Então. Exatamente. Na verdade, o medo é um processo natural do cérebro para te proteger dos perigos, né? Então, naturalmente, todos nós vamos sentir um pouco de medo, porque o cérebro precisa te manter vivo. Então ele vai pensar em tudo que possa dar errado em qualquer coisa. Você vai viajar, ele pensa não na viagem em si do prazer que vai ser, mas sim, você pode perder o voo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Então você é que vai ter que fazer o medo andar, né? E quando diz assim, vai com medo mesmo, eu sei que muitas vezes, dependendo do grau do medo que se tem, não é tão fácil assim. Vai com medo mesmo com uma estratégia, mas é isso. Ter coragem não é não ter medo, ter coragem é fazer o medo se movimentar. Até a título de curiosidade, deixa eu te perguntar se o planejamento no dia a dia, ele diminui esse medo. Ajuda, tá? Só que tem que ser um ponto tem que ter um ponto de equilíbrio. Tá. Porque quando eu começo a planejar demais, excessivamente, eu tenho medo que aquele planejamento não dê certo. Gere uma ansiedade. Que alguém tira você daquela ordem que você criou e o mundo tá em caos. Então, a verdade é que alguém vai te botar no caos deles, né? Então, tudo sempre, eu gosto sempre de falar no meu trabalho, eu trabalho sempre buscando que as pessoas tenham o equilíbrio das coisas, então tudo sempre só o suficiente. Maravilha, Jussi. Então a gente pode ver que há vários aspectos, né, que pode estar envolvendo o medo. De uma certa forma ele se disfarça. Como é que você pode estar correlacionando ele no nosso dia a dia? E a gente poder observar isso mais atentamente também. Então, se você for analisar, e eu gosto muito de estudar isso, né? Porque como eu estudo comportamento, se você for analisar, praticamente tudo que você faz de comportamento que você não gosta de fazer, se você for buscando e olhando cada camada para chegar lá na raiz, você vai ver que é um medo. Às vezes ele se disfarça de introspecção, né? Você não consegue conversar com as pessoas. Às vezes você não se impõe diante de uma situação que tem que se impor, ali tem um medo. Às vezes você diz sim quando você gostaria de dizer não, ali tem o medo de não ser aceito. Às vezes até eu já encontrei profissionais que são ríspidos excessivamente e ali tem um medo de eu não vou me relacionar porque talvez na infância eu me relacionei com meu pai, com a minha mãe, não tive o amor que eu achei que deveria ter, então eu não me relaciono, não aprofundo com as pessoas, eu me afasto das pessoas com a minha rispidez porque eu tenho medo do abandono, porque eu tenho medo da rejeição, que é uma coisa que vem lá da infância. Então tem várias máscaras que o medo usa para te impedir de ir adiante. Então, na verdade, são os primeiros sinais que a gente deve estar observando. O detalhe é que eu gosto sempre de dizer assim que quando a gente não faz uma mudança na nossa vida e a gente sabe que precisa mudar, é porque ainda não doeu o suficiente. Sim.
Então, na maioria das vezes, nós não paramos do nada, infelizmente, para perceber que estamos com medo. A gente começa a perceber quando algum resultado que a gente gostaria não está tendo. Aí a gente começa a buscar, mas por que não está tendo? E aí você vai buscar entender essas minúcias, né? Sim. Essas pequenas atitudes que se tem que você nem percebe. Fazer de alguma forma a ressignificação, né, Júcia? Isso é importante para a gente observar do porquê que o medo fica travando a nossa vida. Eu tenho que entender do que é que eu tenho medo. A ansiedade é um medo desregulado, né? Um medo de não vou dar conta, não vou conseguir, não vai dar tempo. Então eu tenho que buscar por que de fato eu tenho medo. Na maioria das vezes o medo não é real, tá? É um medo de alguma coisa, de repetir alguma coisa que eu já vivi no passado. Então quando eu vou identificar da onde que esse medo vem, aí eu preciso sim ressignificar essa história e ressignificar eu uso técnicas da programação neurolinguística, da neurociência cognitiva e comportamental, da hipnose ericksoniana, para dar um novo final a essa história. Ótimo. Isso é muito importante. Aí eu começo a ir lá na raiz. Eu não fico aqui ilustrando a folha de uma planta, eu vou na raiz e resolvo a raiz. Você começa a decifrar se aquilo é algo fantasioso ou de fato um meio de segurança para ti, né? O método que você está querendo criar o medo para se assegurar de algo. Isso, é que a gente quer estar no controle, né, das Na grande coisas. Maioria, né? E as mulheres têm muito mais que os Muito homens, mais, isso, né? A gente quer estar no controle de todas as coisas, né? Mas a vida é fluxo. A gente tem que entender que, percebe que uma árvore, uma planta, se ela tem que ter uma raiz daquele tamanho, se ela quer crescer, ela arrebenta um concreto. Perfeito. Porque é o processo natural das coisas, né? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo, eu tenho fé. E aí eu falo, aonde está a sua fé nesta hora que você tem tanto medo? Né? Porque o que é fé? É você acreditar em algo que você não vê e é você diminuir essa vontade de estar no controle de tudo e entender que existe um fluxo também natural para as coisas. Mas depende da história de cada um, porque é muito fácil eu estar falando isso aqui e superficialmente, né, todo mundo entende de forma inteligente, mas às vezes você tem uma história, você vivenciou algo lá na sua infância, na sua vida que foi tão forte que não tem, você até tenta mudar isso, mas só com essas palavras de fica no presente, vai com medo mesmo, às vezes não consegue porque de fato nós temos que fazer essa limpeza no nosso inconsciente para conseguir plantar coisas novas, né? É verdade. O dia a dia realmente às vezes não coincide com as falas, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas trabalhando duro, intensamente, acordando de fato cedo e até o término do dia ali a luta, e a gente vê que não performa, assim, não prospera. O medo faz parte disso? Ou o que está fazendo que trava? As pessoas têm crenças muito fortes que elas nem identificam, que são crenças que foram herdadas, às vezes pelos pais, ou hoje a epigenética fala da herança que nós temos através do DNA dos nossos avós e bisavós. Então, muita gente tem uma capacidade incrível, intelectual, e tem pessoas que nem têm tanta capacidade, passam dela, né? Ganham promoções, ganham mais dinheiro do que ela, prosperam mais, enfim. E isso é por causa de uma crença que ela tem que precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. E não é verdade, nós precisamos trabalhar certo para ganhar dinheiro. E essa crença, o que o medo tem a ver com isso? E o medo de eu não honrar aquilo que os meus pais e meus avós nos ensinaram? É inconsciente, tá? Mas tem esse medo aí por trás também. E o que é o trabalhar certo, Júcia? Trabalhar certo é primeiro você entender onde é que você quer chegar, né? Aí você entende, essa atitude que eu estou tendo hoje, as palavras que eu falo, o pensamento que eu tenho, as atitudes que eu tenho, elas estão me deixando cada vez mais perto de onde eu quero chegar ou mais longe? É focado. Eu tenho que entender que quanto mais eu sei aonde eu quero ir, e não é ficar focando lá depois só no futuro, é ter um norte, mas eu vou entender se eu estou tendo ações corretas que estão me levando para lá. Tá vendo, gente? Quantas dicas ricas vocês estão tendo hoje nessa terça-feira. Sigam também a Júcia no Instagram, lá ela também passa várias vertentes. Vamos falar daqui a pouco do curso também que ela faz sobre essa reprogramação, junto voltado ao PNL, a neurociência, a física quântica, na qual que é a sua expertise. Até porque eu quero também estar fazendo essa pergunta, né? Para a gente quebrar o medo e destravar. É possível, inclusive, para estar prosperando, então, baseado nesse contexto, fazer uma reprogramação? Sim, primeiro vamos lá. O que é prosperidade? Prosperidade é abundância. E abundância é em todas as áreas da vida. Prosperidade não é só dinheiro. Eu gosto sempre de dizer muito isso. Dinheiro também, e não tem problema nenhum de querer dinheiro, tá? A gente é saudável, né? Eu digo que nós somos filhos do divino e Deus é dono disso tudo aqui, né?
e nós somos filhos, somos herdeiros, né? Perfeito. E Deus é muito rico, né? Exatamente. Então, vou dizer, eu sempre digo isso. Então, por que não podemos usufruir disso? Podemos sim. Mas a prosperidade não é só dinheiro. O dinheiro é uma consequência do estado emocional. Então, não só pode reprogramar a mente para prosperar, como deve reprogramar a mente para prosperar. Porque não adianta, pensa assim, você tem um terreno cheio de mato e você resolve ali fazer uma plantação. É possível que muitas coisas não cresçam ali por causa desse mato que já está enraizado e já é muito. Então eu tenho que entender que esse mato são resquícios e programações passadas, coisas que eu herdei no meu DNA, dos meus pais, avós, bisavós, às vezes relacionados à prosperidade, e acabam fazendo eu trabalhar muito e não ganhar dinheiro, trabalhar muito e não ter bons relacionamentos, eu trabalhar muito e não ter paz de espírito, enfim, não ter a prosperidade que você merece. Então, o que a gente precisa? Sim, é preciso voltar ao passado, mentalmente, óbvio, ressignificar as histórias que te impedem adiante, ressignificar as crenças que te limitam, que nem são suas, para daí você limpar o terreno, e aí você pode plantar o que você quiser, novinho ali, de forma muito mais clara e ter um futuro muito melhor. É isso que, inclusive, também além da reprogramação que você faz, o curso de você vem promovendo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu curso para os nossos telespectadores. Então, agora a gente está com turma aberta para começar no dia 26/5 do Prospere Sem Medo. O Prospere Sem Medo é um treinamento online diferenciado. Como é que é isso? São áudios e são 21 dias onde eu vou pegar na sua mão e vou te conduzir para eliminar, vencer esses medos, aprender a lidar com as situações, ressignificar o passado, viver melhor o presente para ter um futuro melhor, tá? Porque é aqui que eu estou construindo o meu futuro. Mas se eu estou aqui sempre com crenças e medos do passado, o que eu vou construir lá? As mesmas coisas que eu já vivi. Então, o Prosperar Sem Medo é um curso em áudio. Todo dia à noite eu vou dizer, ei, pessoal da turma, tá lá no WhatsApp, todo o grupo tá lá. Eu liberei o áudio do dia 1. Primeiro tem áudio de preparação e tal. Liberei o áudio do dia 1. Amanhã de manhã você vai fazer a ação do áudio. E são ações poderosas, tá? Dentro da neurociência. Eu sempre explico, essa ação é uma vertente da neurociência cognitiva comportamental, da programação neurolinguística, da física quântica, que você vai saber o que você está fazendo. Você faz a ação para a gente mudar as programações mentais, para no final dos 21 dias você vencer esse medo e prosperar. Então, você ressignifica o passado dentro do Prospere Sem Medo, você vive melhor o presente e projeta melhor o futuro. E eu, como mentora, vou estar todos os dias lá no grupo te conduzindo. E assim, você vai pegar esse celularzinho aqui, tá tudo aqui, prático. E você vai fazer de forma bem prática. Eu fiz bem prática. E no horário que você quer? Tu vai ter o dia para fazer a ação. Que então, tu tem 24 horas aí desde que eu liberei o áudio, você tem o dia para fazer a ação. É 5, 6 minutinhos de áudio, mais 15 minutinhos para tua ação, que vai fazer a reprogramação. Uma ação tá pensada, então uma tá ligada à outra. É muito legal os relatos que a gente tem em relação a isso. Dia 26/5 começa a nova turma, aí, tá? 26/5, vamos começar a destravar esse medo para poder prosperar e performar, né? Chucy, eu gostaria até que você abordasse aqui para os nossos telespectadores alguma case de sucesso. Então, eu tenho duas rápidas para contar, tem várias, né? Mas a gente também tem tempo aqui. Tem uma delas que era uma pessoa que estava nesse grupo que trabalha como CLT. Então, a pessoa queria o quê? Cada um vai com um estado desejado. A pessoa queria poder ganhar mais dinheiro mesmo. Ela disse, mas como é que eu vou ganhar mais dinheiro se eu sou CLT? Aí eu falei, mas nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades, você precisa destravar sua mente para isso, para as possibilidades virem. Primeiro, essa pessoa me prometeu que ela vai me dar um depoimento em vídeo. Primeiro, no meio do processo, uma tia que acabou infelizmente falecendo e que não tinha herdeiros, deixou um terreno no centro de uma cidade, um terreno enorme. Isso foi o curso que fez? Óbvio que não foi o curso que fez, isso já existia tal, mas para ver como existem inúmeras possibilidades. E aí ela começou a entender, porque quando a gente começa, o que é um milagre, né? A fé que você acredita e que acontece, né? Isso, a força. Isso, a força da fé. Então ele começou a ficar mais esperançoso, olha só, mudei minha energia e quanta coisa veio. Aí o que aconteceu? Uma empresa, que não era a empresa que ele trabalhava, pediu se ele podia fazer um trabalho extra no sábado, como técnico na área que ele trabalhava, lá naquela empresa. Ele pediu permissão, porque não era empresa concorrente com a empresa que ele trabalhava, ele conseguiu um ganho de R$3.000 a mais que o salário dele. Aí ele fazia um curso no Senai, ele terminou esse curso, durante o treinamento, o professor pediu se ele não queria dar aula lá, participar de um processo seletivo. A priori, se ele disse, se fosse antigamente, antes de fazer o curso, eu não ia sentir que eu era capaz.
de ter essas 3 empresas, trabalhando e tal, é que muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que isso não é pra gente. Às vezes a gente tem crenças ocultas de merecimento que afastam o que é para nós na nossa vida. A nossa mente, ela é uma máquina poderosa, pro bem ou pro mal. E aí, hoje ele fala assim, nossa, eu realmente consegui prosperar mais sendo CLT. Mas eu tive que me abrir, porque as oportunidades, elas estão na sua frente. Você precisa ter uma crença positiva para o seu cérebro realmente ser direcionado para isso. E tinha uma outra situação que é bem... Aí é para a gente ver que prosperidade não é só dinheiro. Uma pessoa, uma senhora, ela chegou no curso e falou assim, o que eu quero é ver se eu saio da estagnação, porque é 1 ano que eu só durmo e como. Eu aumentei muito de peso, a minha casa eu não limpo direito há 1 ano. Estado depressivo. Depressivo a 1000. Como eu já passei por essa situação, e ela já me conhecia, inclusive, pela minha história de vida, ela começou a fazer o curso. Aí, na metade do curso, ela manda esse depoimento pra gente, porque a gente vai trabalhando. Quando você ressignifica o passado, você aumenta o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança, você vai conseguindo entender o teu poder e o teu valor. E aí, na metade, ela falou assim, gente, sábado eu fiz faxinão na minha casa. Olha só que meu marido maravilha. Ficou de cara, 1 ano que eu não fazia isso. Nossa. E aí agora, 3, 4 dias nós vamos ter que limpar a casa de tanta coisa que tem. E ela disse, eu comecei a mandar mensagem para algumas clientes minhas de massagem que eu já não estava mais fazendo. E eu já estava estagnada em casa e tal. E floresceu, né? Então isso, a prosperidade é sobre você viver a abundância da vida. E a maioria das vezes, quase 99% das vezes, é algum medo, alguma crença limitante que está impedindo você de ter a vida que você quer, que você merece. E esses 20 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento humano, eu juntei realmente e fiz ali um curso com valor baixo, porque a intenção desse curso, tu conhece meu trabalho, tu sabe que o valor de uma mentoria é muito maior e tal. E eu fiz ali um valor baixo para quê? Para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Sim, com propósito. Estávamos conversando também, né, Jussi? É porque eu não posso estar em todos os lugares, né? Eu te falei aqui, a agenda brecou para empresas, eu não tenho mais como pegar empresas. Como é que eu vou ajudar mais pessoas se eu tiver que estar presencialmente com cada uma? Isso vai custar muito caro para a pessoa, para mim, e às vezes não abre oportunidade para tanta gente. E esse curso, além de ser prático, dinâmico, porque é ali com áudio e tal, e eu vou estar coordenando diariamente as pessoas, eu vou estar no grupo ali coordenando, e isso faz as pessoas conseguirem ter acesso ao meu trabalho e a ter acesso ao que é mais mágico, ao poder que elas têm dentro delas. É o que eu sempre falo, o poder da informação é que faz nós florescer e nos buscar no autoconhecimento. E às vezes se não tem alguém que segura na mão, como no caso que eu vou fazer assim, a pessoa não vai. Não vai, precisa. Isso que eu ia falar. O curso da Jussi é bom você estar aproveitando já agora no dia 26 agora desse mês de maio, porque ele vai se estender nesses 21 dias, mas isso não significa, né, Jussi, que você não vai estar dando assessoria depois, para quem quiser dar uma extensão também. Eles têm, na verdade, quem comprar o curso agora tem acesso a 3 meses. Por que eu não deixo 1 ano? Porque senão a pessoa não faz os 21 dias que ela tem 1 ano para fazer. Sim, né? Tem que dar o limite, o prazo. E eu sempre vou usar tudo que eu entendo do cérebro e da mente para te ajudar. Eu digo assim, ó, eu não quero que pareça prepotência, porque eu não quero me comparar com Michelangelo, mas eu gosto da passagem que o Michelangelo fala para um jornalista que pergunta para ele, como que você tem tanta criatividade para esculpir esses anjos? Ele fala, não é criatividade. Eu olho para a pedra, eu vejo o anjo dentro dela e eu tiro tudo que não é anjo. Olha aí. Então, você tem uma essência para prosperar, você é filho do divino e você é herdeiro naturalmente, mas o medo, as crenças te impedem de viver aquilo que você merece viver. Então, eu deixo 3 meses aí, mas os 21 dias eu vou estar junto, todo dia ali. Gente, vamos lá, fizeram, como é que foi? Todo dia pegando na tua mão, porque eu sei que o cérebro, ele é tinhoso. Ele vai desistindo no meio do caminho. Ele pode se sabotar, sim, várias vezes. Com certeza. Então, fica a dica do chá das 5 para você tirar o escudo e deixar a Jussi te lapidar com as dicas dela do curso Prosperar. Muito obrigada por hoje, minha querida. Eu agradeço. Foi um grande prazer te receber aqui. Até a próxima, Sempre até já. Agora a gente vai dar aquele break rapidinho, mas a gente volta já já para dar a sequência da nossa terça-feira.